seja aqui, sempre louvado. Amém. Amém. Irmão, nós estamos aqui hoje, Deus preparou. Beleza, tá aqui, ó. Essa live aqui é uma live que foi feita, inclusive, com o Josafá Agra, tá? Samuel Trevisan, João Marcos tá aqui e tal. Então, essa live aqui, eu achei interessante trazer para vocês que lá os 49 minutos e 29 segundos. Presta atenção aqui, ó, nesse trecho onde o Samuel Trevisan falou aqui, ó, 49 minutos. Vou colocar um pouquinho antes. Vamos ouvir aqui o que o Samuel Trevisan falou. O Marçola, não sei se vocês viram, ele falou que foi o povo que inventou o negócio que a televisão era do diabo. E tem circular lá, escrevendo lá que não podia ter. Tem circular. Entendeu? Então ele joga pro povo. Sim. Então ali ele falou pro Samuel que o Samuel saiu pra... Não, só não saiu pra evangelizar, ele foi posto pra fora. Vocês foram postos pra fora, não tem outra... Eles arrancaram o ministério de vocês. Falaram que vocês estão sendo colocados pra fora. Então é a falta disso que as pessoas na internet sentem falta disso. Não adianta, não é mais o brasileiro de antigamente. Porque eles não tinham como resgatar as falas. Então eles chamavam o brasileiro de memória curta. Mas não é que era memória curta, é porque não era nada registrado. Não... Hoje tá tudo guardado. O YouTube é uma grande biblioteca que tá guardadinho lá. Entendeu? Então esse negócio do Marçola não passa, tá? Agora, eu vou até voltar aqui na pergunta, né? Parece que tinha um acordo com você, e aí é você que vai falar daqui a pouco, né? Porque vocês fizeram um vídeo dizendo que vocês estavam sendo reconduzidos ao ministério. Vocês podem observar aqui que o Josafá ele faz uma afirmação. Ele faz uma afirmação de que os dois, quer dizer, os três, né? O Toniel, o João Marcos e o Samuel Trevisan foram praticamente expulsos. Inclusive, ele até usa o exemplo ali de que a internet ela é uma grande biblioteca, né? Não passa batido. E vocês podem observar que, em hipótese nenhuma, eles repreendem ou retrucam ou falam contra as falas do Josafá. Quer ver? Ó, olha só. Fizemos. Sim. Isso. Vocês fizeram. Perdão, E aí só ele fizemos o vídeo porque o pessoal da CCA já estava preocupado. Tinha um monte de comentário o que aconteceu e tal. Sim. Então fizemos aquele vídeo para dar pro nosso povo. Parecer. Então, e aí vocês fizeram isso aí, todo mundo entendeu. Você vê que, em hipótese nenhuma, eles não retrucaram, porque eles sabem, eles entendem que sim, que eles foram retirados mesmo, foram expulsos da congregação. Esse vídeo aqui, aí depois eu volto com esse vídeo, tá? Agora vamos para esse vídeo aqui, ó, que eu também tenho aqui em mãos. Vamos lá. É esse vídeo aqui, quer ver? Vamos colocar ele aqui, adicionar na tela o vídeo. Aqui, pronto, tá na tela aqui, ó. Esse vídeo aqui com o Júnior, tá? Aí, essa live aqui com o Júnior aqui. Então, essa live com o Júnior aqui, aos 45 minutos e 47 segundos, 45,47, o Samuel Trevisan também faz uma afirmação. Vamos lá. Filha, você atendendo um culto e levanta uma pessoa lá no meio da igreja, fala bobagem. A gente, como pai de família, e eu podia algum maluco lá puxar uma arma, porque não sabe que tem tudo isso. Fanáticos. Os fanáticos. Então, nós três resolvemos se ausentar. E quando nós perdemos o liminar, nós já não estávamos atendendo o culto. Ó, então aqui, o Samuel Trevisan, vocês se lembram que o Samuel Trevisan falou lá nesse podcast com o Isaías, que foi Deus que tirou ele da CCB, não foi? Ele não falou isso? Foi Deus que tirou ele da CCB. Aqui, nesse momento aqui da live aqui, ele já está dizendo que não. E, inclusive, na live anterior que eu coloquei aqui, o próprio Josafá falou, não, vocês foram expulsos. E o Samuel Trevisan e o João Marcos não repreendeu o Josafá em nada. Aqui, ele já praticamente afirma a mesma coisa. Ele assume que a decisão final de não congregar mais foi dele, por não se sentir mais bem-vindo. Tanto que ele falou assim, ó, nós três resolvemos nos ausentar. Eu já não estava mais congregando porque não me interessava mais. Tá aqui, ó. Aqui. Eu já tinha largado de atender culto já. Tava com a Irmandade, tava ali. Então, na verdade, quando eu falo que eu saí da congregação, eu saí. Depois que eu saí, eles me tiraram. Mas eu tinha saído. Você saiu. Aí depois que... Tá certo aqui, ó. Então, depois que eu saí, eles me tiraram. Entendeu? Então,
ele está afirmando aí que ele saiu da CCB, mas no vídeo que ele fez com o Isaías, ele deixou claro que foi Deus que tirou ele de lá. Foi Deus que me tirou de lá. Certo? Então, aí eu pergunto para o seu Samuel Trevisan com todo carinho, com todo respeito, até a sua idade. Você acusou o Isaías de enganador. Tá certo que o Isaías, como eu coloquei aqui no início da live, eu coloquei uma capa de um vídeo onde ele afirma que aquele ancião tá escrito a sigla lá, CCB. Ele ganhou 40 mil visualizações naquele vídeo e afirmando que aquele ancião ali alguém tinha tirado nele, que ele perdeu a vida, e o Isaías colocou a sigla CCB lá. Aí no próximo vídeo, ele foi lá e fez um vídeo falando que não, que aquele rapaz ali, ele foi da congregação, foi cooperador de jovens na congregação, depois ele foi cooperador oficial na Jandira, e depois agora ele é ancião na nova CCB, na comunidade cristã. Então assim, o Isaías poderia ter colocado assim, um ancião da nova CCB, da comunidade, foi ceifada a vida dele. Poderia ter feito isso, mas não fez. Utilizou do nome CCB. O nome da sua igreja, Isaías, é NCCB, não é? Por que você não colocou NCCB na capa? Você colocou CCB. Então, o Samuel tá condenando o Isaías de enganador, mas aí eu pergunto para o seu Samuel, aqui você disse que foi Deus que tirou daí. Você daí da congregação. Agora você está dizendo. E nesses trechos aqui, eu estou colocando você mesmo dizendo que foi vocês que saíram. Tá certo? Agora vamos para o próximo trecho aqui, ó. Próximo trecho. Quer ver? Quer falar alguma coisa, Marcela? Fique porque eu já vou falando logo, porque se eu deixar para falar no final, é como se a gente estivesse rebobinando a fita e começando tudo de novo. O que acontece? O Samuel, ele acusa o Isaías de enganar, né? Ele coloca que o Isaías é um enganador porque o Isaías, ele está usando a sigla CCB. E isso confunde a cabeça das pessoas. E as pessoas acabam achando que é a CCB mesmo. Entendeu? Nisso, o Samuel tem razão. Mas o Samuel também fez a mesma tática quando ele criou a igreja dele. Inclusive, a igreja era até pintada da mesma cor. Depois é que eles passaram a pintar de outra cor diferente. Mas o intuito também era o mesmo. Ele coloca que, não, eu coloquei CCB porque eu ainda estava com a CCB na cabeça, mas ele sabia que não podia ter duas empresas com o mesmo nome, porque nessa época ele já era empresário, né? A segunda parte é que ele fala que pro Isaías, que o Isaías é um fraco por ter colocado o nome CCB e não ter criado um nome próprio, um nome sem ligação a CCB. Isso não é ser fraco, isso é você não ter criatividade, né? Você dizer que uma pessoa não é criativo a ponto de não conseguir criar um nome próprio para sua igreja, mas criar um nome parecido com o nome de outra igreja, isso, né, não é ser fraco, é ser sem criatividade. Mas o Samuel Trevisan, ele coloca dessa forma, entendeu? Para diminuir o Isaías. Mas ele também colocou o nome CCB, mesmo que ele depois colocou Ministério de Jandira, ainda continuou sendo CCB. Então ele é outro fraco também, né? Que não teve criatividade para criar um nome próprio para sua igreja. Aí ele coloca nesse podcast que ele participou, onde o Josafá falou assim, você foi expulso. Nem ele, nem o João Marcos discordaram do Josafá. Depois, ele fala que ele saiu da CCB por revelação, mas critica o Isaías por ter colocado o nome na igreja dele por revelação, né? Então quer dizer que a revelação para o Samuel Trevisan é válida, para o Isaías não é? Né? Embora nenhum dos dois tenha visto nada, foi dormir de barriga cheia, tiveram pesadelo com o nome da CCB e acharam que era Deus revelando uma nova igreja para eles. Então, o que acontece? Depois, o Samuel Trevisan, ele coloca que ele foi, quer dizer, o Josafá fala que ele foi expulso, ele concorda, depois ele fala que ele saiu porque ele queria, mas ele fala, nesse último vídeo que o Michel colocou,
que depois da liminar, o que é liminar, gente? É porque ele entrou com um processo contra a CCB para ele não ser tirado do ministério. Mas a CCB recorreu e ganhou a causa. E aí, depois da liminar, ele falou assim, depois da liminar eu já não estava mais atendendo o culto mesmo, né? Por que ele não estava atendendo o culto? Porque ele já tinha sido, né? Ele já tinha sido dado baixa do ministério. Então, ele não estava atendendo o culto, não é porque ele não queria, é porque os irmãos já tinham tirado a liberdade dele de atender. Ele entrou com uma liminar, né? Que ele fala da liminar aí. Aí ele fala que depois, quando saiu o resultado da liminar, ele já não estava atendendo o culto mesmo, já não estava indo mesmo ali congregar, então ele ficou lá no canto dele, lá, e depois criou a igreja dele. Entendeu? Então, isso só comprova que Deus não revelou para ele sair da CCB. Ele foi expulso pelos irmãos, ele foi tirado do ministério dele, mas ele não aceitava ficar na CCB como um mero frequentador, ele queria ser membro, né, ser do ministério. Ele entrou com uma liminar, perdeu nessa liminar o direito de continuar no ministério, então ele falou, para mim ficar aqui num cargo rebaixado, é mais fácil eu sair daqui e abrir a minha própria igreja. E foi isso que aconteceu. Ele não saiu da CCB por revelação, ele saiu da CCB porque ele realmente foi tirado do ministério e ele não aceitou ficar no banco. Foi isso que aconteceu. Aí ele critica hoje o Isaías de Francisco Morato de estar fazendo aquilo que ele aprendeu com ele. E ele ainda falou, você não aprendeu? O Isaías pergunta, mas aprendeu o quê? Ele aprendeu, seu Samuel, ele aprendeu a usar o nome da CCB para ganhar engajamento, para ganhar visualização, para ganhar seguidores, para fazer as pessoas achar que é a mesma igreja e ir lá congregar junto. Ele aprendeu a dizer que tudo é por revelação, porque aí ninguém tem como contestar, né? Ninguém estava lá no sonho dele para dizer se foi Deus ou não, né? Então ele aprendeu a lição com o senhor. Pena que foi as lições erradas. Aí hoje, esse senhor, que com todo o meu respeito, né, tem 71 anos, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele possa cuspir o que ele quer na cara dos outros, porque ele falou, eu não falo a verdade, eu falo o que eu penso. Entendeu? Então quer dizer que o que ele pensa não é a verdade. Dito por ele mesmo. E repetido lá na frase por 2 vezes que ele não fala a verdade. Ele fala o que ele pensa. E o que ele pensa não é a verdade. Porque se ele não fala a verdade, fala o que ele pensa, então o pensamento dele não é a verdade. E isso fica comprovado nas lições que o Isaías está repetindo, que o Senhor ensinou lá no começo para ele, né? Então, eu não sei do que o Samuel Trevisan está achando ruim. E assim, prestem muita atenção que o Samuel Trevisan, nas primeiras lives que ele participou aqui nos canais de crítico, ele foi muito humilde. Ele estava muito ali, escutava, esperava a vez dele de responder e tudo. Nessa live que ele participou, por exemplo, com o Júnior do Refletir em Cristo e essa de Isaías de Francisco Morato, ele já está um pouco mais altivo, uma pessoa um pouco mais atirada, não dá tempo para o outro responder, fala em cima da resposta do outro, e ele tá bem mal criadinho para a idade dele, né? Tá bem mal criadinho, sabe? Uma pessoa que vai num podcast para responder perguntas, ela tem que entender qual é o meu papel nessa entrevista. É de entrevistador ou de respondedor das perguntas? Se é de respondedor, ele não tem que ficar fazendo perguntas para o Isaías de Francisco Morato. Ele pode, assim, tirar dúvidas, mas fazer perguntas diretas, ele não pode, entendeu? Então a gente vê que, pessoal, ser rico, ter dinheiro, ser empresário, não dá para nós inteligência, não dá para nós QI, não dá para nós senso de colocação, entendeu? A pessoa pode ser podre de rica, mas ela vai no podcast, ela não sabe qual é o papel dela ali, se é de entrevistar ou de ser entrevistado. Ela não sabe se comportar. Então o dinheiro, ele te dá muitas regalias, mas não te dá educação suficiente para você saber o seu papel em um mero podcast, entendeu? E essa é a minha crítica ao Samuel Trevisan. Ele pode até me criticar também, eu não tô nem aí, entendeu? Vindo dele, não dá nem para ser considerado uma crítica, né? Uma pessoa que não mostra ter inteligência nenhuma, né? E também nem criatividade, né?
Porque mesmo com o novo nome da igreja dele, CCA, entendeu? Eu não acho isso criativo, entendeu? Ele criou uma sigla que fala CC, aí só muda a última letra. Mas de qualquer jeito faz a pessoa lembrar CCB, entendeu? Então, é 6 por meia dúzia, é tudo do mesmo. Tá certo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora rapidinho o vídeo aqui sobre ação judicial lá, né? Ação judicial. Tá aqui, ó. O vídeo é esse. Esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui ele é interessante, tá? Porque ele declara um amor entranhável pelo Cláudio Marsola, né? Aos 18 minutos e 43 segundos, 18,43, olha só o que o Samuel Trevisan falou sobre a ação judicial. 18 minutos e 43 segundos, olha só. Né, normal, e construiu um prédio, não pegou o prédio que era da CCB. Não. Construiu um prédio e colocou lá CCB também, Congregação Cristã do Brasil. Coloquei. Aí eles entraram com uma ação contra mim, por causa de tirar o nome. Para me tirar o nome. Eu perdi a liminar. E eles entraram com uma ação contra mim, para mim... tirar o Congregação Cristã. Tirar o nome. Só que aí eles perderam. A ação. Perderam a ação, mas diante daquele impasse todo, eu deixei de usar o nome Congregação Cristã no Brasil. Comecei a usar o nome Congregação Cristã, Ministério de Jandira. Normal até aí. E eu perdi a ação, eles perderam a ação. Para mim não interessava usar o nome Cristão no Brasil mais. O nosso ministério, nós nos reunimos e falamos, não vamos usar o nome Cristão no Brasil. Agora, Congregação Cristã, Ministério de Jandira, eu podia usar até Cristão no Brasil.